Uma pessoa escreveu para mim dizendo o seguinte: estou me sentindo perdida, sem rumo, sem identidade, por tudo que eu estou passando em minha vida. Não imaginava que essa mudança iria virar minha vida tanto assim. Eu perguntei: se você pudesse resumir seu momento atual em uma frase, qual seria? E ela disse: me sinto às vezes derrotada. Esse relato eu recebi através do formulário Cartas de Leveza, que é um formulário que eu vou deixar o link aqui na descrição para você também participar, ou você pode mandar o seu relato através do e-mail, e esse relato pode se transformar em um conteúdo aqui para a gente poder discutir, para a gente poder entender. Eu sei que estou falando da vida de uma pessoa que tem uma demanda específica, mas essa demanda pode ser similar a algo que você está vivendo ou que você vai viver em algum momento. Me dá a sensação que essa pessoa está vivendo um processo de luto, porque, como ela bem diz, estou passando em minha vida um processo de mudança. Uma mudança que ela não imaginava que viraria a vida dela tanto assim. Provavelmente virou de cabeça para baixo, as coisas ficaram fora de ordem. E quem nunca passou por um tipo de situação assim? Quem nunca vai passar por uma situação assim? Então eu te convido a ficar aqui nesse vídeo, aqui nesse áudio, para a gente poder conversar a respeito de alguns elementos que possam trazer um pouco de esperança, um pouco de luz e um pouco de caminho para essa pessoa que está tão angustiada. E nós teremos uma conversa de olhos fechados, pés descalços e coração aberto, sem necessidade de performar ou acertar. Um reencontro consigo no aqui e agora. Este espaço nasce para acolher quem deseja cultivar até que enfim, né? Uma vida com leveza. Respira. Pega seu chazinho, ou sua água, ou enfim, e seja muito bem-vinda ao Clube da Leveza. Que bom ter a sua companhia, que bom que essa pessoa vai poder também ler aqui nos comentários a sua opinião, o seu conselho, a sua perspectiva a respeito daquilo que ela tá vivendo. Eu acredito que quando uma pessoa tá precisando de algum apoio, se a gente tem alguma palavra de carinho, de conforto, ou algum caminho, alguma luz para poder mostrar para essa pessoa, é importante que a gente faça. Então eu já começo esse podcast convidando você a deixar a sua opinião, a deixar aqui nos comentários uma palavra de carinho para essa pessoa. E pensando, né, que em algum momento nós podemos ser essa pessoa que está vivendo essa situação. Eu quero começar dizendo que eu sinto muito por essa dor. Eu senti a dor dessa pessoa aqui do lado de cá, lendo o relato dela, né? Ela até colocou um emojizinho assim de uma carinha triste. E dá pra sentir isso. Todos nós já passamos por uma dor assim, de interromper algo. Me dá essa sensação, que é isso que ela tá vivendo. Interrompeu algo. E no nosso pensamento, às vezes, aquilo não deveria ser interrompido. A gente pensa, não é possível que esse ciclo se encerrou. E quando eu falo de ciclo, isso pode ser várias coisas na nossa vida, porque muitas das vezes a gente associa luto a quando tem um falecimento. E não necessariamente. A gente usa aqui na psicologia, quando a gente fala de luto, um processo que se encerra e que vai trazer na nossa mente todo o processo de luto de uma pessoa que falece. Então, às vezes, que tipo de situação pode acontecer? Às vezes a gente vive o luto do filho perfeito. Quantas mães, né? Quantos pais já não viveram esse luto de estar esperando ali e ter aquela idealização de um filho perfeito, e aí de repente enxerga e percebe que esse filho não é perfeito, porque perfeito ninguém é, na verdade, né? Tem até o podcast aqui que a gente fez há um tempo atrás, deixa eu ver qual é o número. Episódio 5, somos todas imperfeitas, porque somos, como humanos, somos todos imperfeitos. Então, esse luto do filho perfeito, seja por alguma condição de saúde, ou seja, por entender que essa criança às vezes faz muita bagunça, não é? Então esse ideal do filho, ou do filho que às vezes vai crescer, vai casar, vai construir família, e o filho escolhe ir por outro caminho, ou escolhe ir por outra profissão. Então, o luto do filho perfeito, isso acontece muitas vezes. O luto dos pais perfeitos, eu vejo muito em processo de terapia que isso acontece. A gente começa a fazer terapia, a gente percebe que os nossos pais entregaram o melhor que eles conseguiram, mas que muitas das vezes não foi suficiente. Os nossos pais não são perfeitos.
E às vezes você enxerga isso fora da terapia, enxerga isso às vezes muito cedo na sua vida, de que seus pais erraram com você, estão errando com você. Isso dói. Às vezes o luto de uma traição, de um fim de sociedade, de um fim de um relacionamento. Seja namoro de um mês, seja um casamento de 50 anos. É um luto. Claro que em certas proporções, e cada pessoa vai sentir da forma como bem consegue lidar com aquilo, de acordo com os recursos internos que tem, mas é um luto. Um processo de demissão, quando ou você mesmo pediu para sair do emprego, mas fica aquela saudade, aquela vontade de voltar para lá, aquele pensamento de será que eu deveria ter tomado essa decisão mesmo? Ou quando você foi demitida, né? E aí não tem um caminho de retorno, e você fica se questionando sobre os caminhos que você tomou enquanto estava lá e a dor de sair daquele lugar. Quando acontece um adoecimento, quando se descobre um transtorno. Aqui, ó, dei uma lista e a gente já conseguiu pensar em diversos lutos. Então, tá vendo que esse vídeo vai ser pra você? Porque ou você já vivenciou um desses lutos, ou está vivenciando, ou pode vivenciar. Também, se não for pra você, você compartilha com alguém que tá precisando escutar isso, tá? O luto, ele é estabelecido, tem estudos que trazem o luto em 5 fases, e eu gosto muito dessa teoria. Acho que é uma teoria bem completa e que explica muito bem. Então, tem 5 fases: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. As fases meio que falam por si mesmas, mas assim, negação é quando você chega pra pessoa e diz assim: fulano faleceu, infelizmente, e a pessoa fala: não acredito. Não é possível, é impossível que isso tenha acontecido, né? Então, às vezes, é quando no relacionamento a pessoa não consegue assimilar de que realmente terminou. Então ela continua agindo como se ela estivesse namorando ainda. Não, mas eu tô só esperando o fulano me ligar aqui, porque não é possível que esse relacionamento terminou. Ele tava brincando, né? Ele vai me ligar hoje. Com certeza ele vai me ligar hoje. Vou esperar hoje. Sabe? Esse lugar de tipo, eu não aceito. E, na verdade, a negação é uma forma de proteção, né? A nossa mente quer nos proteger daquilo que pode nos desestruturar. Então, é melhor não enxergar a realidade. Então, às vezes, a negação vem através de pais que precisam de 500 diagnósticos, passar por diversos médicos especialistas para encontrar um diagnóstico para o seu filho. O diagnóstico segue sendo o mesmo, mas precisa passar por todo aquele processo de negação e aí vai passando por médicos e mais médicos. Enfim, existem vários exemplos, mas a negação é isso. Eu não acredito que isso aconteceu. A segunda fase é a raiva e é necessária, eu acredito, porque a gente precisa colocar aquilo para fora, a gente precisa expressar aquele desespero, aquela angústia, aquela frustração, e ela vem no formato de raiva. Claro que não significa ser agressivo de forma alguma, mas a raiva precisa ser expressada de alguma forma, então ela precisa sair. Então, às vezes vai vir ali, às vezes de um choro muito forte, às vezes através de gritos, às vezes através de algum tipo de vocalização, né, que a pessoa faz, às vezes através mesmo de sintomas físicos internos mesmo, a pessoa vai ter palpitação, vai ter sudorese, vai ter todas aquelas sensações, mas a raiva faz parte do processo. Manifestar a raiva sem ser de uma forma autodestrutiva é importante, né? E uma forma destrutiva é como, por exemplo, beber exageradamente, usar qualquer tipo de substância que altere a consciência e que vai te atrapalhar de alguma forma. Sair dirigindo que nem uma maluca por aí, bater nas pessoas, enfim, qualquer forma de autodestruição ou de destruir o outro também não é bem-vindo, mas a raiva é importante. Sentir essa raiva, expressar essa raiva, né? Então, às vezes, de repente, você vai precisar falar com alguém, fazer uma escrita terapêutica, você vai precisar ir na terapia, você vai precisar falar 20 mil vezes de que você tá com raiva, enfim, você vai precisar encontrar caminhos para expressar essa raiva e vai ser importante. A terceira fase é de negociação. Alguns autores falam como barganha, que é aquela fase em que a pessoa fica assim, mas se eu não tivesse feito isso, tal coisa não teria acontecido. Ou se eu fizer isso agora, será que eu consigo reverter a situação? Se eu for lá e pedir desculpa, se eu for lá e me humilhar, se eu for lá e pedir, por favor, pelo amor de Deus, se eu falar que eu vou mudar, será que tem alguma coisa que eu posso fazer nesse momento pro meu ex voltar pra mim, pra minha ex voltar pra mim, pra eu poder voltar pra aquele cargo que eu ocupava? O que que dá pra fazer? No caso, né, de um falecimento, você vai ficar pensando se eu tivesse feito tal coisa. Eu poderia ter levado em tal médico, eu poderia ter previsto que a pessoa ia ficar doente. Às vezes a pessoa vai por esse caminho, né? Achando que é possível de prever certas coisas e não aceitando a condição da vida,
que é de ter surpresas, muitas vezes. Num caso de adoecimento, eu vejo muito isso acontecer em pais que passam por situações de dificuldade com seus filhos, algum transtorno, alguma condição, alguma síndrome, que é aquilo de pensar: nossa, mas será que na gestação eu tivesse feito diferente? Ou será que se eu tivesse feito qualquer coisa diferente em relação ao parto, teria mudado alguma coisa? Ou sei lá, né? Às vezes até a pessoa vai para um lado mais místico mesmo. Será que se eu tivesse rezado mais, ou se eu não tivesse feito tal coisa em 1985, será que isso não estaria acontecendo agora? Tentando encontrar uma forma de se punir, na verdade. Porque se você está colocando fatores que não estão no seu controle, como possibilidade de controlar aquilo que já aconteceu, você tá se punindo, você tá se culpando, né? E é um caminho que só leva a mais dor e sofrimento. A quarta fase é da depressão, pode ser chamada também de uma fase de tristeza, que é quando a pessoa se apega àquela dor, àquela tristeza, usa aquilo como um alimento mesmo, assim, pra se manter naquela situação. Então ela não quer sair daquela dor. Às vezes a dor é a única coisa que resta daquela pessoa, né? É a única coisa que resta daquela situação. E aí a gente se apega à dor, porque é a única coisa que a gente tem. A gente não tem a pessoa mais. A gente não tem aquele cargo mais, a gente não tem mais aquele filho perfeito idealizado, aqueles pais perfeitos idealizados. Mas nós temos a dor. E a dor, às vezes, é o elo mais próximo daquilo que a gente tinha. Então, às vezes, a gente se apega à dor, à depressão, à tristeza. Então, essa fase é esse lugar de ficar nesse luto mais profundo, e aí vem o choro, vem essa sensação de não ver, às vezes, sentido nas coisas, de questionar o sentido da vida, o sentido das coisas por si só, enfim. É uma fase que é importante de se passar, é importante de se atravessar, mas é importante que seja o quê? Atravessada. Ela não pode ficar, nenhuma fase pode ficar. Mas essa eu acho que é uma fase que tem mais recursos negativos para levar a gente para um lugar negativo mesmo, para um lugar de pessimismo, um lugar de não enxergar sentido na vida e um lugar de um quadro depressivo explicitamente falando, e não uma depressão. Aqui é uma coisa, usar a depressão como um simbolismo, né? A gente não tá falando de um transtorno depressivo. Mas se a pessoa fica apegada a essa tristeza, essa depressão, ela pode adoecer psiquicamente, sim, né? Então pode ter um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, um quadro de pânico, enfim, outros transtornos podem surgir aí ou ter os seus sintomas exacerbados por conta de um quadro de tristeza, de depressão dentro de um processo de luto. A próxima etapa é de aceitação. É o momento em que a gente consegue construir aquela paz interior com o que aconteceu. A saudade fica, não tem como tirar a saudade. A saudade é para sempre, mas a gente consegue aceitar que aquilo aconteceu e que faz parte da vida e que a gente segue em frente, a gente vai adiante, a gente vai para outros caminhos, independente de o quanto aquilo nos marcou. A gente consegue olhar para aquilo que aconteceu com um olhar até mesmo positivo, sabe? No sentido de que se eu passei por um processo de divórcio, eu consigo olhar e falar, realmente não era a melhor pessoa para mim. Eu consigo olhar, por exemplo, que eu saí de um emprego e olhar e falar, realmente não era o melhor emprego para mim. Não é? Eu consigo olhar, às vezes, para um filho, uma filha que está num processo de adoecimento. É claro que isso nunca vai ser positivo, né? Tem as suas dores, as suas dificuldades, mas vai olhar para aquilo e já não vai doer mais tanto aquele processo de luto. A pessoa vai aceitar que é o que é, o filho é daquele jeito. Não tem nada que se possa fazer para modificar quem é. E você foi escolhido, escolhida para acolher aquela alma, para acolher aquele ser e para poder conduzir a vida daquele ser. Foi te dado uma missão e a missão é sua. Então você já consegue encontrar sentido naquilo que aconteceu e encontrar essa paz interior, sabe? É um processo que leva um tempo, para cada pessoa vai ser um tempo diferente. Tem um tempo que a gente estipula que é um tempo que é dado como normal, vamos colocar assim, porque passou daquele ponto, a gente entende que é um luto patológico. Qual seria o tempo normal de um luto? Seria o tempo de 2 anos. Ah, mas quem tá falando isso? É eu? Não, sou eu não. Esse livro aqui, esse livro azul aqui, que fala a respeito dos transtornos mentais. Então, lá nós temos critérios, é óbvio que o tempo não é o único critério, mas o tempo é um critério importante. Então, se passou de 2 anos e eu converso com a pessoa e a pessoa fala como se tivesse acontecido há um mês atrás,
Isso denuncia que há algo exagerado em relação a esse processo de luto e essa pessoa precisa cuidar desse processo através de um processo de psicoterapia, através de um processo medicamentoso, às vezes, em alguns casos, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se eu falo assim, fulana, quanto tempo eu não te vejo? Nossa, faz 5 anos que eu não te vejo, como é que você tá? Nossa, eu tô muito mal porque fulano morreu e eu tô devastada, não me conformo com isso. E aí a pessoa chora, 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 chora. E aí a pessoa pergunta assim, nossa, mas quando foi isso? Quando que ele morreu? Ai, menina, foi na pandemia. Estamos em 2026, a pandemia aconteceu faz um tantinho de tempo. Então você entende que a pessoa está passando por um luto que já se tornou algo patológico, traz prejuízo significativo para a vida dela, porque com esse nível de sofrimento na sua fala, ela não consegue viver uma vida que seja plena e que ela não consegue ter retornado para as suas atividades normais do dia a dia de forma qualitativa mesmo, de forma com qualidade, né, com bem-estar, com de uma forma que faça sentido para a vida dela. Então, isso é importante da gente observar, certo? Então, nós temos essas 5 fases. Eu precisava falar disso, porque se eu não falasse disso, o negócio ia ficar incompleto. Porque a tristeza, a fadiga, a alteração de sono, alteração de apetite, alteração de concentração, raiva, sensação de vazio, tudo isso pode acontecer. E aí, se eu não te conto que existem fases do luto e que as tuas dores em relação a esse luto se encaixam nessas fases, vai ficar parecendo que você é doida. Você vai olhar e falar, meu Deus, eu não acredito, por que eu tô passando por isso? Eu não consigo entender por que eu tô passando por isso, mas você tá passando por isso porque existe isso pra todo mundo, não é só com você, entende? Então, eu acho que quando a gente entende que não é só com a gente, não muda muita coisa, porque a gente continua sofrendo, mas a gente entende desse lugar de que tá tudo certo de certa forma, faz parte do processo. Faz parte do processo sentir. Não tem como você chegar na aceitação, que é a quinta fase, sem você passar pelas outras. Então, você não quer passar pela tristeza, você não quer passar pela raiva, você não quer passar pela negociação, pela barganha, pela negação, vai passar. Claro que o processo, e isso é importante, não é linear. Não é assim, fase 1, agora eu vou entrar na fase 2, peraí, agora eu vou entrar na fase 3. Não é assim. Você pode acordar um dia com aceitação e no dia seguinte você tá com raiva. Entende? Porque o processo, ele é cíclico, ele não é linear, ele acontece da forma como o teu sentimento vai precisar sentir naquele momento, da forma como a tua mente precisa para processar aquele luto. Então não tem como a gente definir como que vai ser. Só sei que é assim, são 5 fases, elas acontecem, tem que ter paciência. E no meio disso tudo, você vai sentir tudo isso que eu falei: alteração de sono, de apetite, dificuldade de concentração e os outros sintomas que eu coloquei dentro das fases do luto, certo? Tenha paciência, vai passar. Eu preciso te chamar a atenção e te perguntar se você está escolhendo segurar essa dor. Porque muitas das vezes a gente continua num modo de batalha, lutando, sofrendo, quando a batalha já passou. Então, às vezes, segurar essa dor é a única coisa que a gente tem, porque a dor em relação a essa perda é a única coisa que sobrou pra gente. A gente não tem mais a pessoa, a gente não tem mais aquele lugar de trabalho, a gente não tem mais o filho perfeito, a gente não tem os pais perfeitos, a gente não tem aquilo que era idealizado por nós. Nós não temos mais aquela perfeição que a gente estava vivendo ali, né, antes que o luto acontecesse. Então, às vezes, a única coisa que sobra é segurar essa dor, porque é o restinho da pessoa que sobra. Isso vale muito para relacionamento ou para luto, né? Luto ou para luto. Tudo é luto, né? Mas para luto de quando uma pessoa falece. Isso é muito comum de acontecer, de ficar segurando aquela dor porque é a única coisa que sobra. E às vezes dá até uma sensação negativa de seguir em frente, sabe? Tipo, como é que eu vou seguir em frente? A pessoa foi embora. Se eu seguir em frente, isso vai mostrar o quê? Será que já tá na hora de eu soltar essa dor? Vai mostrar que eu não gostava tanto da pessoa assim? Então, se eu tô vivendo, se eu tô sorrindo, se eu tô brincando, se eu tô namorando de novo, então isso significa que eu não gostava da pessoa. Então, às vezes, a nossa mente vai dando um nó em relação a isso. E é claro que assim, eu não tenho resposta pra isso. Você vai ter que encontrar suas próprias respostas, mas eu quero te guiar por um caminho onde você pense que você é merecedora de viver bem.
esse é o guia aqui, esse é o caminho que eu tô tentando construir com vocês, de que você merece viver bem, porque se for pra você viver mal, então isso aí a gente não precisa nem de um podcast, é só continuar vivendo do jeito que tá, mas não é isso que a gente quer, não é verdade? Então, que você possa ser a primeira pessoa que se permite mesmo viver bem. Porque, assim, às vezes você tá num mar calmo, mas você continua se agitando e dando braçadas assim nesse mar, assim, como se você estivesse em perigo. Você não tá em perigo mais. Então, será que é isso? Isso aqui é uma hipótese, tá, gente? Não vai servir pra todo mundo. Mas eu preciso falar disso porque às vezes você tá vivendo uma situação de dor, sendo que você não precisa mais viver essa situação de dor. Você precisa fazer o quê? Aceitar. Aceitar que passou. Aceitar que a sua vida pode continuar daqui pra frente. Então, pode existir uma dificuldade, assim, de baixar a guarda, de descansar, confiar, receber ajuda, ou simplesmente permitir que a vida seja menos pesada. Observa essa perspectiva, porque esse lugar da aceitação é muito importante. A aceitação, ela tira o desespero de estar se sentindo assim. A aceitação traz uma paz pro coração, sabe assim? É, a aceitação é como quem é jogado no mar, assim, no meio do mar, e você precisa lembrar que você sabe boiar, ou que você sabe nadar, que você nada muito bem, sabe? Aceitar é entender que aquilo te atravessou, mas que tudo bem, que você sobreviveu, não é? Apesar de que a aceitação não é de um dia para o outro, faz parte de um processo, mas aceitação é possível. Então, se permita aceitar que você está bem, talvez. Ou permita-se aceitar o momento em que você está. Eu estou mal hoje, mas isso não é para sempre. Isso também já faz parte do processo de aceitação, sabe? Entender que eu quero melhorar, eu quero me sentir bem. Eu escolho me sentir bem. Eu vou acordar amanhã e eu vou escolher caminhos para que eu me sinta bem, porque eu entendo que acabou, não faz mais ou não fazia mais sentido, ou realmente é o fim, não tem o que eu possa fazer. Só me cabe a aceitação. Então, quando eu dou esse comando para minha mente, eu tenho mais facilidade de ir nessa direção. Você, pessoa que mandou o texto aqui para mim, você falou assim: se você pudesse se resumir seu momento atual em uma frase, qual seria? Eu me sinto derrotada às vezes, você disse. E aí eu fiquei pensando, né, sobre essa questão de derrotada. Derrotada é um adjetivo feminino que descreve o seguinte: quem foi vencido em uma disputa, quem falhou em um projeto ou sente-se exaurido após grande esforço. Eu acho que é justo, eu não posso tentar tirar isso de você, porque é você que tá se colocando essa palavra, trazendo esse adjetivo, e é como você se sente, é justo que você se sinta do jeito que você tá sentindo. Se você se sente derrotada, e é assim, né? Às vezes você falhou, né, em alguma coisa. Tipo assim, era um projeto. Então, um relacionamento, por exemplo, é um projeto. E falhou, realmente aconteceu. Aconteceu essa derrota. Não tem como. Tem como ressignificar, tudo é ressignificável, mas a palavra condiz com o que aconteceu, talvez por mais que doa. Mas aí o que eu quero trazer para você é que você tome cuidado para não transformar o eu me sinto derrotada às vezes em eu sou derrotada. Para você não transformar o derrotada em identidade, sabe? Quando a gente fala eu sou, a gente está transformando em identidade. Quando eu transformo em identidade, fica muito mais difícil de eu tirar aquilo de mim. Você talvez esteja cansada, como a própria descrição de derrotada diz. Talvez você esteja cansada. Cansada. Será que dá para substituir o derrotada por cansada? Será que ouvindo aqui o que eu tô falando, e não só essa pessoa que mandou o texto, mas você que tá na sua casa, olhando pro desafio que você tá enfrentando e pensando, putz, eu sou derrotada, eu me perdi, eu errei feio, ou não tem mais jeito, que fracasso, que derrota. Será que você pode olhar para esse lugar e entender que, na verdade, talvez você esteja cansada? Eu estou cansada, não estou derrotada. Derrotada não, porque eu vou me levantar, eu vou sair desse lugar, eu vou dar a volta por cima. Eu estou cansada. E aí, quando eu estou cansada, me permito descansar, né? Então, assim, quando eu tô derrotada, não tem muito um caminho, porque já significa o final da linha, já aconteceu, já deu errado. E aí, às vezes, a gente depois vai ressignificar que aquilo não deu errado, foi parte de uma história. Vou te dar alguns exemplos. Eu já tive outros relacionamentos, hoje eu sou casada, muito bem casada, e eu amo meu marido, e
estar casada é uma das melhores coisas da minha vida, mas já teve momentos em que eu tive outros relacionamentos que eu tinha certeza que ia dar muito certo. Estava errada, completamente errada. E quando terminei essas relações, eu me senti derrotada. Eu olhei pra essas relações que eu tinha certeza que eram os amores da minha vida e que fazia todo sentido pra minha existência, e que eu tinha que ficar com aquelas pessoas, e eu me senti derrotada, né? Mas aí, hoje, olhando pra toda a minha história, aquilo que eu vivi, aquelas relações que eu vivi foram importantes para que eu pudesse me fortalecer, me crescer, me desenvolver, para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, para que eu pudesse encontrar meu marido. Eu não seria capaz de viver uma relação da forma como eu vivo com meu marido hoje se eu não tivesse passado por relacionamentos fracassados como eu passei. Então essas derrotas foram parte da minha vitória, sabe? Essas derrotas foram parte de um caminho que me fez chegar na felicidade. Doeu, doeu, doeu muito. Foi difícil. Mas eu, hoje, olhando dessa perspectiva, e eu tô te trazendo a minha história, não é pra contar da minha história, não. É pra você entender que talvez você possa estar vivendo esse mesmo caminho, sabe? E que no futuro, assim como eu enxergo a minha história do lado de cá, você vai olhar e falar: meu Deus. Podia ter ido por caminhos mais fáceis? Podia, mas era o caminho que eu precisava para aprender. Vamos lembrar de uma coisa, uma frase que eu já disse em vários podcasts aqui: a vida não quer te punir, a vida quer te despertar. O que a vida tá tentando te mostrar? O que a vida tá tentando te mostrar? A vida tá tentando te mostrar alguma coisa, mas você precisa estar atenta para ouvir. Se você se fecha dizendo, isso aqui é o fim da linha, aquilo era o meu último caminho, aquele trabalho era meu último caminho, aquele relacionamento meu último caminho, ter um filho perfeito era meu último caminho, ter meus pais perfeitos era meu último caminho. Quais outros exemplos a gente pode trazer? Eu não consegui pensar em mais nenhum agora nesse momento. Mas se você pensar em algum, coloca aqui nos comentários pra gente. O que mais que a gente idealiza como sendo perfeito e que às vezes depois não acontece? Então, se eu idealizo esse lugar de perfeição e eu me coloco nesse lugar de tem que ser perfeito e tem que funcionar, e senão eu sou uma derrotada, a minha história acaba ali. A minha história não tem reticências. Eu não consigo atravessar e dizer aquilo ali fez parte da minha história. E aí, depois que aquilo aconteceu, aí, ó, eu fui lá e me desenvolvi e eu me melhorei. Então, se você olha para isso que tá acontecendo, isso que aconteceu na sua vida, como o fim da estrada, como a tua bandeira de derrota, acaba ali. Cuidado para isso não se transformar na sua identidade, não é? Nesse processo de transição, é como se fosse a noite escura da alma, aquele momento de crise existencial, você não consegue enxergar um palmo na sua frente, parece que a sua alma tá derrotada, tá no fim do caminho, no fundo do poço. Eu já não consigo ser quem eu era, então não dá pra eu ser a pessoa que eu era, também eu não sei quem eu sou, eu não consigo pensar em ser algo diferente, eu só consigo ver a dor. Mas é um processo, é um caminho. Talvez você esteja se sentindo derrotada porque você tá tentando voltar pra uma vida que já não existe, entende? Já não existe, aquilo acabou. E talvez o caminho agora seja menos sobre você pegar e recuperar quem você era, tipo, como que eu volto a ser quem eu era, como que eu volto pra aquele lugar, porque esse lugar já não existe mais, e mais sobre descobrir quem é que você pode se tornar. Existe uma esperança, existe um caminho, existe um futuro, pra todos nós existe um futuro. Olha só, você tem, em média aí, sei lá, 70, 80 anos de vida. E aí a gente tá pegando um problema que tá acontecendo e que às vezes vai levar anos mesmo, porque às vezes você vai ter que conviver anos com aquilo que tá acontecendo, com aquele problema, com aquela situação, com aquela dor, com aquela questão. Você vai ter que viver anos com aquilo. Mas, às vezes, também aquilo é uma fase que vai passar. Então, do tanto de tempo de vida que você tem, isso que tá acontecendo é isso aqui do teu tempo de vida. É isso aqui. Então, tô trazendo essas perspectivas pra poder te dar esperança mesmo, pra você olhar e falar, ah, é verdade, né? Respira fundo, é verdade. A vida tem muito mais coisa pra acontecer. A vida tá aí, cheia de possibilidades. Tem um contexto nesse livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, esse livro aqui, que é um livro maravilhoso, que é um conto, um trecho que diz o seguinte, de uma velha
que ela saía por aí juntando todos os ossos. E aí depois, na hora que ela tinha juntado todos os ossos, ela cantava para esses ossos e esses ossos voltavam à vida. Eu acho isso muito simbólico e aqui no livro mesmo até traz o que seria essa simbologia pela visão da autora. Fala assim: as pessoas fazem meditação para conseguir um equilíbrio psíquico. É por isso que se faz psicoterapia e análise. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. É por isso que muitos consultam o tarô, o I Ching, dançam, batucam, fazem teatro, arrancam poemas das entranhas e criam a oração iluminada. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Em seguida, devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Que hino da criação, que hino da recriação. E as verdades que dissermos formarão a canção. Eu acho, esse é um livro muito simbólico, às vezes para alguém pode parecer uma viagem na maionese, mas eu sinto, e aí a minha representação desse conto, dessa perspectiva, trazendo para o conteúdo do podcast, que isso de recolher os nossos ossos é voltar para a gente. É ir lá nas profundezas daquilo que eu preciso trazer para perto de mim. É quando você faz a sua oração, é quando você medita, é quando você respira, é quando você escreve no seu caderno terapêutico e você escreve aquilo que tá doendo. É quando você vai deitar no colo de uma amiga, é quando você vai lá e busca se resgatar. O episódio 10 aqui do podcast é Você Precisa Saber Se Trazer de Volta. E isso de recolher os ossos é isso de saber se trazer de volta. É você buscar as partes suas que estão perdidas, sabe? E às vezes nesse processo de luto, você vai precisar reconstruir quem você é, reconstruir a sua identidade. Você vai precisar se perguntar: o que eu gosto? O que eu desejo da vida? O que eu valorizo? Quais são os meus valores pessoais? O que eu sei fazer? O que eu não sei fazer? O que eu quero aprender? O que eu aceito da vida, das pessoas? O que eu não aceito? Para onde eu gosto de ir? Onde eu gosto de passear? Onde eu vou me levar para passear? Que tipo de pessoa eu quero ser? Quais são as pessoas que eu quero por perto? Quais são as escolhas que fazem sentido para mim agora nesse momento? Você precisa se trazer para perto, se trazer de volta, refletir sobre a tua vida, refletir sobre a tua existência, refletir sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu. O que aconteceu não foi em vão. Se você passar pela essa dor do luto sem refletir sobre o que aconteceu com você, sem trazer reflexões profundas, acredite, isso talvez precise acontecer de novo na tua vida até você criar consciência. Então, que não seja em vão. A dor tá acontecendo, então o que eu faço com essa dor? Eu fujo dela? Eu corro dela? Não, eu mergulho. Para quem dá conta de mergulhar. Quem não dá conta de mergulhar, bota só o pezinho. Eu falo eu mergulho porque eu sou uma pessoa, e aí para quem acredita em signo, enfim, para quem não acredita tudo bem também. Mas eu sou do signo de Escorpião e dizem que o signo de Escorpião são pessoas profundas, densas assim, que conseguem mergulhar na dor facilmente. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Mas eu sou essa pessoa, eu vou fácil. Eu vou fácil. Quando alguma coisa me atravessa, eu mergulho fácil. Eu vou fácil na dor e eu sinto e eu transmuto e eu passo por aquele processo chorando, sofrendo. Mas eu gosto do processo, sabe? Ai, tem um bicho aqui. Eu gosto do processo de me desafiar, de aprender sobre mim. Não tem como eu ser melhor em ser quem eu sou se eu não passar pelos processos. Eu só fico mais experiente em ser quem eu sou, em ser a verdade sobre mim, se eu passar pelos processos. E eu sou apaixonada por saber sobre mim. Então eu vou ter que passar pelos processos. E muitos desses processos são processos de dor. Mas muitas das vezes também, e pensa sobre isso, às vezes, se você tá passando por um processo de dor, e aí trago o exemplo de relacionamento, de trabalho. É porque às vezes você não tava no teu caminho. Não tava. Vamos repensar de verdade? Assim, vamos sentar um minutinho e pensar se essa relação era boa mesmo assim pra você? Vamos pensar se esse trabalho era bom mesmo pra você?
Ou se você merece mais. Porque às vezes, aquele lugar que você tava ofuscava a tua luz, entende? E você não foi embora. Você tinha que ter ido embora. Mas aí a gente precisa, a gente não, a vida, precisa passar um facão assim, ó, e cortar de uma vez, porque você não foi capaz de olhar para aquela situação que era indigna e sair de lá. Aí a vida vem e faz o seu papel. A vida fala assim: você não vai ficar nessa merda de lugar. Eu vou te tirar. E a vida te tirou. Então vamos agradecer. Vamos olhar para a vida como essa velha sábia que enxerga as coisas além daquilo que nós, crianças, na experiência material que somos, ainda não enxergamos. Vamos olhar para a vida dessa perspectiva e entender que a vida teve que cortar de nós, às vezes, aquilo que não fazia sentido, não é? Eu quero te convidar a não dar, a partir de agora, espaço para o apego, para a dependência emocional, para as amarras psicológicas. Isso aí tá nas tuas mãos. Você pode escrever, você pode definir, você pode falar, você pode decretar, você pode decidir que você não aceita mais ficar nesse lugar de dependência. Deixa morrer o que tiver que morrer. Deixa passar o que tiver que passar. Passou, não faz mais sentido. A sua vida daqui pra frente. Será que já deu esse processo? Será que você já passou por todas as fases e você escolhe agora seguir adiante e soltar o apego, soltar essas amarras, soltar essas prisões, essas dependências, padrões e vínculos que estão criando nós em você? Às vezes você precisa escolher esse caminho. Trazendo a metáfora, né, dos ossos, certos ossos precisam ficar onde estão. Você pode dar uma olhadinha para trás, ver esses ossos e seguir em frente. Eu me despeço da minha versão anterior. Eu me despeço da minha versão do passado. Eu construo uma versão nova para mim. Você consegue fazer esse movimento? É possível para você? Nesse processo todo, eu preciso pedir, por favor, que você tenha cuidado com a sua integridade, que você tenha cuidado com os excessos para poder tentar ofuscar, abafar essa dor. Os excessos podem ser álcool, qualquer tipo de droga, festas, muitas festas, muito trabalho, muita comida, muito sexo, muita briga. Enfim, cuidado com os excessos. É muito comum que a nossa mente busque os excessos. Então, se a gente for encontrar um excesso, que seja o excesso de autocuidado, o excesso de amor. Vai fazer uma massagem, vai cuidar de você, vai fazer uma viagem curta, vai sair com uma amiga, vai tomar um sorvete, vai tomar um suco, vai tomar um refri, vai fazer alguma coisa que seja positiva pra você, vai ver um pôr do sol, vai fazer aquilo que te traz de volta. Aí você vai assistir o episódio 10. Você precisa saber se trazer de volta, esse é o título, e aí você vai definir aquilo que faz sentido pra você. Mas vai nessa direção e cuidado com os excessos, tá? Para finalizar, não deixe a sua identidade estar atrelada ao que aconteceu. A gente tem uma mania de colocar características dos nossos papéis que representamos em nossa identidade. Então, eu sou Tamires psicóloga, eu sou Tamires esposa do Tiago, eu sou Tamires filha da Neuza do Messias. Então, eu sou o quê? Então, cuidado com essas identidades, porque você é você, né? Então, você não é ex de fulano, você não é a pessoa que trabalhava em tal lugar, você não é apenas mãe ou pai de fulano ou de fulana. O que mais que tem na sua identidade? Porque às vezes a gente se perde nesses papéis. E aí, às vezes você vai, igual eu falei, você vai conversar com a pessoa e ela tá naquela identidade de tipo, não, porque eu sou a ex da fulana, eu sou o ex do fulano. Então, a pessoa tá presa naquela identidade, né? E aí essa identidade é que faz se sentir derrotada, porque tá presa naquele lugar. Então, qual seria a identidade que você criaria pra você? Hoje eu sou fulano de tal e eu faço tal, 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 tal coisa da minha vida.
Isso aqui é que é a minha nova identidade. Porque às vezes aquilo que existia na sua vida não cabe mais. Então você precisa encontrar um novo rumo e desenhar essa nova identidade. Nós podemos fazer isso. Esse eu sou, ele é mutável. Eu não sou algo e pronto pro resto da vida. Pensa na pessoa que você era 20 anos atrás. Você é a mesma pessoa hoje? Não, né? Porque a gente muda, a nossa identidade muda. Claro que aquilo que é nossa essência permanece, mas a nossa identidade ela pode mudar. Eu posso escolher novas coisas para minha autoimagem, novas coisas que me representem. Então, essa daqui é a minha identidade. Eu sou essa pessoa aqui. Então, que você possa usar essa inspiração desse podcast para sentar e escrever qual é a sua identidade. Você já fez isso alguma vez? Eu sou. Eu nunca fiz isso não, mas eu vou fazer hoje, né? Vou escrever. Eu sou. E aí eu vou escrever tudo que eu sou. Eu sou Tamires. E o que faz parte da minha identidade? Pra eu me lembrar disso, sabe? Pra eu me lembrar disso em algum momento quando a dor me atravessar. E pra você que tá passando pela dor, pra você se lembrar de que tem outras coisas que você pode ser sem ser a dor. Lembrando que você não precisa desenhar, descobrir, ter certeza daquilo que você será pelo resto da vida. Você só precisa pensar no hoje, no agora. No máximo, talvez até semana que vem. Semana que vem você repensa de novo, escreve de novo, define de novo a tua identidade, muda de novo, faz diferente. Nós somos mutáveis, por favor, nós somos mutáveis. Para finalizar, a moça que compartilhou conosco a sua história, ela disse que ela queria um conselho. E aí, se eu pudesse te dar um conselho, que foi o que você me pediu, eu diria: deixa ir o que precisa ir. Firma sua cabeça naquilo que é eterno. Eterno, a sua saúde mental, a sua espiritualidade, as suas relações. Foca nisso. Tenha fé e paciência com a dor. Não vai ser eterna. Não tem dor que seja eterna. Não da forma como é hoje. Pode ser que certas dores durem sim para sempre, mas não com a mesma intensidade do que dói hoje. Então tenha fé, tenha paciência e lembre-se de que só você pode se dar permissão para essa dor ir embora. Ninguém pode dar essa permissão para a dor sair. Você precisa se permitir que essa dor se vá. Né? Então, que você possa fazer esse movimento, que você possa se enxergar merecedora de viver uma vida mais feliz e que essa dor passe, porque você merece. Todas nós merecemos que a dor passe, não é isso? Eu quero agradecer imensamente a pessoa que compartilhou sua história para que a gente pudesse ter uma perspectiva, um olhar. Eu quero te convidar a compartilhar a sua história também. Vou deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, tanto o link do formulário quanto o e-mail do Clube da Leveza, para que você compartilhe a sua história conosco e eu possa trazer aqui o meu olhar a respeito da tua história. Quero te agradecer por me fazer companhia mais um dia em mais um podcast. Eu estimo que tenha feito sentido para você. Eu fico sempre à disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. Pode entrar em contato comigo. Que você possa compartilhar esse vídeo com alguém que possa se inspirar também em relação ao que eu disse aqui, alguém que precise ouvir esse conteúdo, que você possa curtir, compartilhar, comentar, que você possa como é que chama? Seguir se for no Spotify, que você possa se inscrever no canal se for no YouTube. Se você gostou do episódio, não quiser comentar nada, comenta 3 coraçõezinhos, que eu vou saber que você chegou até aqui. E eu só tenho que agradecer mesmo pelo carinho de vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos juntos para mais um podcast aí. E é isso, você sabe, né? Hoje eu fico por aqui, a gente se encontra em breve. Até lá, escolha a leveza. Um beijo!